Olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Edene, roda a vinheta. Olá, meus amores, outra vez. Para você que não me conhece, como eu falei no princípio do vídeo, eu me chamo Edene, tenho 28 anos, moro aqui na Espanha há 4 anos e meio quase. Tô aqui para contar para vocês um pouco da minha história desses últimos dias, que eu passei por muitas coisas e afinal tomei várias decisões na minha vida diferentes e novas. E é isso aí, pessoal. Dá bastante like, aperta o sininho de notificação, compartilha o vídeo. Para você que quer saber como é a vida de um imigrante aqui na Espanha, ou na Europa, ou pelo mundo, compartilha esse canal, dá like e é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre atualizar vocês, né? Porque já tem uns 4 ou 5 dias que eu não subo nenhum vídeo. Mas é porque eu tava num momento, gente, de pensamento, de reorganizar minha vida, reorganizar meus objetivos de vida e ver o que eu realmente quero. Porque eu tenho 28 anos, mas assim, às vezes a gente tem que dar uma parada, né? Ainda mais quando começa um ano novo, para ver o que realmente quer, se a gente tá no caminho que a gente quer, se a gente tá feliz, né? Ou não. Então, pessoal, depois de pensar muito e de chegar à conclusão que eu já estava estancada no meu serviço, que eu já estava, assim, me sentindo triste, gente, porque eu esperava outras coisas, eu esperava, para ser clara para vocês, eu esperava uma melhora do meu salário, pelo meu esforço, eu esperava muitas coisas. Mas afinal a gente espera e pode ser que você tenha uma boa resposta, pode ser que não, né? E afinal eu fui vendo que aquilo já não era para mim e eu tomei a decisão de dar uma parada, solicitado o médico que me desse uma baixa, porque aqui na Espanha, para quem não sabe, quando você se sente assim, que está fora de si, que tem uma ansiedade, que tem uma depressão, que precisa de um momento, né, de uma pausa, aqui na Espanha você vai no médico, conversa com eles e eles te dão esse tempo. Então, quem me paga agora é o governo, antes de dizer assim. Eu não recebo mais o meu salário da empresa que eu trabalhava, recebo diretamente do governo, mas eu continuo dada de alta na empresa, eu continuo trabalhando para a empresa, até que eu converse com a minha médica e ela veja que eu tô capacitada para voltar a trabalhar. Que não vai ser o meu caso, né? Porque eu, assim, tomei a decisão e eu quero outra coisa para mim, eu tô só nesses últimos dias, quero trabalhar em mim mesma, eu quero trabalhar no que eu realmente quero para mim, e afinal eu tomei esses dias de respiro e descanso porque eu preciso. Para quem não me segue nesse canal e ainda não sabe a minha história, se você for nos vídeos lá atrás, você vai entender que eu afinal vim do Brasil faz 4 anos e meio por aí. E eu passei por várias mudanças na minha vida, passei por muita coisa aqui na Espanha. Gente, a vida de imigrante não é fácil. Para quem fala para vocês que a vida de imigrante é fácil, que é chegar, ter tudo na mão de bandeja, tá mentindo. E já está. Hoje eu tô aqui na Espanha, eu já tenho meu passaporte espanhol, já sou espanhola, né? Tenho dobra nacionalidade, graças a Deus. Mas foi através de muito esforço, tive que fazer várias provas, tive que fazer muita coisa, gastar muito dinheiro para chegar onde é que eu tô, gente. Vocês podem pensar assim, é porque ela casou com um espanhol que ela tem tudo de mão beijada. Quem pensa assim tá totalmente equivocado, como se diz aqui, tá totalmente errado no pensamento. Porque casar com o Julián foi uma facilidade para mim falando de tempo. Porque se eu não tivesse casado com o Julián, talvez tardaria um ano mais para me ter o que eu tenho hoje. Mas eu tenho o que eu tenho hoje através do meu esforço, da minha dedicação, do meu estudo, de pagar o preço das coisas, que não é barato, e também o maior preço que é estar longe da família. Que, assim, é uma coisa muito difícil, não ter seu pai e sua mãe para te apoiar, assim, pessoalmente. Só quem sabe é quem já passou.
E é isso aí. Eu também tenho uma situação super complicada nesse momento, porque para quem me segue também há mais tempo, sabe que eu tinha outro matrimônio antes, e afinal esse matrimônio para mim, o que me trouxe de benefício foi somente os meus filhos, porque foi um desastre total. Um desastre até hoje eu padeço, porque o pai dos meus filhos, ele infelizmente é uma pessoa um pouco complicada. Eu não tenho documento dos meninos, eu não tenho ainda porque ele não assina. Eu não posso ir no Brasil porque os meninos não têm passaporte porque o pai não assina, está fora de. Tá vencido os passaportes, né? Para quem não sabe, quando você tem um filho com uma pessoa, você não pode viajar para outro país sem que essa pessoa te assina o documento. E como o pai dos meus filhos é uma pessoa super complicada, não tem como conversar com ele, eu estou em processo nesse momento judicial contra ele. E é isso aí, pessoal. Então, para ser clara para vocês que chegaram aqui agora, não sabem a minha vida, né? Porque afinal eu tô aqui no YouTube porque é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer. E é uma coisa que eu vou seguir fazendo por toda a minha vida, então eu não tenho problema nenhum em falar quem eu sou de verdade, mostrar quem eu sou, mostrar a minha vida aqui na Espanha para vocês. Então, pessoal, é isso. Eu queria atualizar vocês um pouco de como que tá a situação por aqui. Tinha viagem marcada para ir para o Brasil a princípio de dezembro de 2025, mas não pude ir, pessoal, justamente por isso. Com muita dor no coração, com tudo marcado, com tudo programado, tive que cancelar tudo, porque eu tô esperando que ter um dia de juízo, né? Tô esperando que o fórum me chame. A gente teve uma primeira toma de contato, mas a outra parte se fez de inocente, de coitadinho, como se não tivesse trabalho, e fez uma situação como se fosse o lobo na pele de cordeiro, né? Para ser mais sincero. E afinal o juiz pediu para esperar um pouco e as coisas seguiram como estava. Marcou outro dia para setembro, mas como eles querem falar com o meu filho maior para ver realmente o que passou, o que está passando, então eles decidiu que tinha que esperar mais tempo para não tomar uma decisão precipitada. E afinal eu estou esperando até hoje que Deus me faça uma obra e me dá essa vitória, porque é o único empecilho que eu tenho na minha vida hoje, é isso. Porque eu tenho meus filhos comigo, mas não posso fazer com os meus filhos, não posso ir de viagem com os meus filhos para fora do país, então eu tenho que ficar aqui na Espanha com eles, porque eu também não tenho coragem de deixar meus filhos eu ir sozinha, por exemplo. Agora, sabe o que é mais engraçado, gente, de tudo isso? Eu não posso ir pro Brasil, né? Vamos ser um pouco aqui. Eu não posso ir pro Brasil com os meus filhos, mas o meu ex-marido, ele sim pode ir, sabe? Porque para quem é mais íntimo, assim, e conhece pessoalmente eu e ele, sabe que nesse final de ano, gente, o bonito tava no Brasil, entende? Então, assim, as pessoas são tão egoístas nessa vida que. Hay que ser sarcástica, né, gente? As pessoas são tão egoístas nessa vida que eu não posso ir com os meus filhos porque ele não sai da essência dele tão boa, né? Vamos dizer assim, de assinar os documentos para mim ir com os meus filhos, ver meus pais, ver meus avós. Para quem já me conhece a minha família, sabe que eu já perdi meus dois avós. Eu já não estava no Brasil. E assim, é triste, gente, você saber que a pessoa é tão egoísta ao ponto de sair daqui caladinho, sabe? Super calado. Nem avisar pro fórum que vai sair, nada. Pegar as coisas e ir escondido pro Brasil, sabe? Mas como Deus é tão bom e Deus é justo, eu descobri que ele estava no Brasil, sabe? O que eu fiz? Fui na polícia e denunciei, claro. Então, assim, aí eu não sei se chegou a denúncia para ele, porque isso aí a gente não sabe, né? Porque aqui a polícia chama a pessoa, ela tem que comparecer, porque você denuncia, não é na Guarda Civil que fala. Então eu denunciei porque ele tinha que cumprir com umas coisas e não pode sair do país, nem eu, nem ele, sem avisar por tanto tempo, né? Então o bonito, gente, foi mais caladinho, sabe? Depois debaixo dos panos, mas nessa vida, né, tudo nessa vida é descoberto. E afinal, Deus é tão bom que eu descobri que ele estava no Brasil de férias, de boa, sabe?
E aí depois, sabe o que é engraçado? É que vai lá no juiz e fala que não tem dinheiro, que não trabalha, que quem manda o dinheiro para ele sobreviver é a família do Brasil. Inventa um monte de mentira e vai pro Brasil, gente, os filhos dele aqui, doidinho pra ir ver os avós, sabe? Tô contando isso pra vocês porque, assim, eu não tenho problema nenhum em falar da minha vida. Nenhum. Tenho um canal no YouTube, meu intento era mostrar realmente quem que eu sou, e esse é o meu intento. E é, assim, o meu objetivo aqui, verdade nua e crua, gente. Verdade nua e crua. E já tá. Pessoal, mas não, gente, eu entreguei nas mãos de Deus, porque Deus é maior e a justiça, ela tarda, gente, porque, gente, aqui na Espanha eu pensava que a justiça era mais rápida, porque assim, estamos falando de uma diferença de nós do Brasil somos milhões e milhões e milhões de pessoas, mas em relação do Brasil à Espanha, Espanha, gente, é um ovo em relação ao nosso país, então eu pensava na minha cabeça, né? Nossa, na Espanha a justiça deve ser assim, país de primeiro mundo, como todo mundo fala, né? Mas não, gente, a justiça aqui vai também lenta, lenta. E tem que esperar, porque o que eu posso fazer? Madonna, eu sou um ser humano, a gente que tem que ter um pouco de razão na cabeça, tem que fazer as coisas certas e tem que esperar. Mas é só isso, gente. O que eu fiquei chateada é pelo egoísmo das pessoas, que é enorme. Mas assim, eu tô esperando a justiça um dia chega e aí tá. Gente, o que me parou, depois do estresse que eu tava passando, o que me parou de verdade foi que eu saí um dia de manhã de casa às 8h30 e eu tava tão no piloto automático, tão nervosa, que eu sofri um acidente no carro. E eu dirijo, eu tenho habilitação desde os meus 18 anos, tem 10 anos que eu dirijo, quase 11, quase 15, quase 11 anos que eu dirijo. Gente, nunca na minha vida sofri um acidente por falta de despiste meu, sabe? Porque eu fui sair do apartamento com o carro e não olhei para o retrovisor, então foi um falho meu enorme. Então vinha uma mulher também com o filho para ir pra escola e ela entrou, não vi que ela estava vindo, porque eu não olhei no retrovisor, porque o estresse acumulado pela vida de ir para lá e para cá e não parar. Então, quando você não para, a vida vem e te para. Então, afinal, foi isso. Com isso, eu parei nesse dia e pensei, depois de conversar com meu marido, como foi aqui pertinho da minha casa o acidente, eu levei um susto tão grande que eu não sabia nem como reacionar. Não só o prejuízo que eu tive do tempo, eu também tive um prejuízo de mais de 1.000 euros, que são mais de 6 mil reais, para arrumar o carro. Porque assim, aqui todos os carros na Espanha têm seguro. Meu carro tem seguro e o dela tem seguro. Mas se eu tô errada, o seguro dela não vai cobrir meu carro. Então eu tenho que cobrir os meus gastos e o meu seguro cobre os gastos dela. E depois desse acidente, gente, a vida falou assim, fia, acorda, porque o próximo passo é você estar na carreteira por aí na BR e se matar, ou matar seus filhos, ou acontecer uma coisa pior, porque assim, pela velocidade que eu tava andando, a 140, 150, 160 todos os dias, por hora, pra lá e pra cá, igual louca, gente, sem parar, louca. Onde é que eu ia, eu tava com pressa, porque eu sempre tava tarde, e então a vida vem, te dá um golpetaço, te dá uma paliza, um tapa na cara e fala, desperta, porque a vida não é assim. Então, aí foi onde é que eu acordei pra vida e falei, vou mudar de vida, porque eu não sou obrigada, com 28 anos, por tudo que eu já passei, passar por isso. E é isso aí, quem quer acordar a tempo, acorda, quem não acorda, pois, pode ser que vai passando uma coisa mais pior, até que você estrompa na parede, bate na parede, até que você acorda, né? Então eu na primeira, graças a Deus, já conversando com meu marido, já despertei. E é isso aí, gente. Aí, gente, muitas pessoas falam, mas por que você não vai pro Brasil e deixa seus filhos aqui um tempo com seu marido? Não sei. É isso aí, gente. Porque eu tenho medo que pode passar alguma coisa, que pode ser que eu vá e não passa nada, gente, mas eu não confio. Eu me sentiria muito culpada se eu tivesse em outro país, meus filhos estivessem aqui, se ficasse doente, com febre, eu não pudesse vir ao momento para estar com eles.
É isso, pessoal. Atualizando vocês hoje, eu tô de baixa do meu serviço, tomei um tempo de respiro porque eu precisava, com tudo o que eu já tô passando na minha vida e também por tema do serviço, porque não posso falar porque aí a gente assina um documento confidencial e eu não posso falar sobre a empresa, nem mal, nem bem, nem nada, entendeu? Mas é isso aí, juntou uma coisa com o meu problema pessoal com o problema do trabalho e afinal me gerou um transtorno, uma ansiedade muito forte e eu, conversando com a minha médica depois de 3 meses de acompanhamento, decidi colocar uma pausa no dia de ontem. Para mim vai ser excelente, porque eu sei que assim eu posso ter mais tranquilidade, até porque os meus filhos hoje estudam na antiga cidade que eu morava também, porque o pai não firma para mudar eles de escola, para ficar mais fácil para mim. Então eu tenho que, todo dia de manhã eu tenho que levantar cedo, arrumar as crianças. Eles também são muito independentes, porque meus filhos é um amor de pessoa e faz tudo sozinho. Mas assim, eu tenho que estar acompanhando eles com o carro, levar para a escola, depois tinha que ir para o serviço. Aqui se come às 2 da tarde, então eu tinha que vir às 1h30 da tarde na escola, recorrer eles, trazer ele para o povoado que eu moro. Eu sei que, gente, no dia eu andava mais de 100 quilômetros, tava levando uma vida totalmente louca, de estresse, não tava vivendo, trazendo esse transtorno para minha casa. E isso transformava em briga, em atrito e contenda. Então eu preferi dar essa pausa por saúde mental e porque eu precisava. Então eu sou ser humano e eu quis fazer e ponto. E é isso aí, gente. Para você que não viu meu canal ainda, me segue, compartilha meus vídeos. Eu espero trazer para vocês muita informação e vamos lá. É um prazer ter vocês aqui, para os novos que chegaram, né? Eu queria também agradecer vocês muito por ver os meus vídeos, por compartilhar meus vídeos. E essa carota aqui, vocês vão ver pela telinha de vocês todos os dias, até que a morte nos separe. Isso é como um casamento. E é isso aí, gente. Tô super feliz. Meu marido também trabalha em casa. Gente, a vida hoje em dia é isso. É você enfocar com uma ferramenta a inteligência artificial, pessoal. Eu tô fazendo um curso da IA e é super, super interessante. Hoje você não precisa mais trabalhar com uma pessoa, ter um teto salarial que você não pode passar, que você pode dar o sangue, porque eu entendo. Eu sou contadora aí no Brasil, aqui eu também trabalhava com recursos humanos, com área administrativa. E, gente, às vezes você dá seu sangue por uma coisa que não é sua, entende? E o chefe, pois o chefe em geral, gente, eles vão buscar o benefício para eles. Não vou generalizar aqui que todo mundo é assim, mas a maioria dos autônomos são assim. Eles buscam o que é para eles. Você trabalha numa empresa que tem, por exemplo, 200 funcionários, você não tem mais para onde aumentar de nível de trabalho, de cargo, né? Assim, igual falando na língua mesmo nossa. E acaba que você se satura de tanto fazer pela outra pessoa e não receber nada em troca. Essa é a verdade. E afinal eu saturei. E assim, eu tenho um dia na minha casa, hoje eu tô super tranquila, levantei de manhã, eu agora tô lendo, eu não sei se vocês não conhecem aí no Brasil, mas eu tô lendo essa saga aqui de Como Ser Milionário, de Lain. É super famoso esse escritor. E eu tô fazendo um curso também com o Elton Euler, também do Brasil, que é para virada de chave, é para ter outra perspectiva de vida. Porque eu sou mais do que ter um trabalho, gente. Ter um trabalho, ter um salário. Por mais que se eu converto para o Brasil, eu tenho um salário muito bom. Mas, pessoal, a minha vida, eu vi que estava estancada. Estava parada e a água parada se pudrece e afinal eu já estava cansada. E eu tô em busca de mais. Tô em busca de dar mais o meu tempo aqui no YouTube, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, tenho muita coisa para explicar, tenho muitos lugares para ir e às vezes eu ficava travada em um lugar, em um serviço, preocupando-me com uma coisa que não é da minha obrigação preocupar. E é isso, decidi tomar um tempo para mim, vou estar 100% aqui com a internet, vou vir aqui todos os dias, postar vídeo para vocês, trazer conhecimento, trazer para vocês como funcionam as coisas por aqui. E eu espero que vocês
dá bastante like, me acompanha e compartilha o meu vídeo, pessoal. Também tenho muitos planos no futuro, não vou comentar aqui sobre os planos futuros, porque já quebrei bastante a cara de comentar os planos com as pessoas e afinal não saí, né, gente? Porque nós não somos aqui criança, todo mundo sabe que os planos a gente tem que ficar calado, trabalhando neles, até que saia e você conta os seus resultados para as pessoas. E assim pode ajudar mais, né? Do que ficar falando coisas vazias e coisas sem resultado. Então, o que eu trazer para vocês aqui nesses vídeos é uma coisa que eu já fiz, que eu já passei e que eu já tenho resultado com isso. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Fica todo mundo com Deus. E vamos lá. Acompanha aí, Jenny, para mais essa nova jornada. Aventuras com a Caju. E é isso aí, pessoal. Tchau!